Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube. Estão com André Cardoso, espero que se encontrem bem após este final de semana e após também uma entrada violenta nos mercados, na sessão de ontem, ao início da semana, portanto, em particular aqui com o ouro também a romper com a zona de resistência anterior, com esta zona fractal mensal, completando também um padrão que nós já tínhamos projetado na semana passada aqui aos 21,26. Portanto, temos aqui um padrão simétrico que acaba por se formar no ouro, portanto, mas este movimento aqui violento a formar novos máximos a 21,50, 21,48, a formar aqui este padrão e a dar sequência aqui a uma retração. A ver, vamos se o ouro vai conseguir retrair aqui esta zona de resistência anterior. Isto irá implicar, obviamente, a recuperação desta zona fractal de resistência. A ver, vamos se o ouro vai conseguir recuar. Recuando, poderá obter aqui alguma zona de suporte aqui nesta zona de Fibonacci que se aproxima aos 20,20, zona anterior de resistência, como nós podemos verificar. A ver, vamos se é isso que o ouro tem se é isso que o ouro nos reserva esta semana. Posto isto, vamos também dar aqui uma visão mais alargada, também cobrindo aqui alguns pares de Forex. Em particular, vamos dar início aqui com a Libra. Desde a semana passada que nós já destacamos aqui os 61,8% de Fibonacci, 1,2772. Esta zona continua a ser uma zona de pressão e uma barreira para movimento de alta. Posto isto, qualquer rompimento desta zona fractal de resistência mais recentemente formada a 1,2733 poderá continuar a favorecer esse movimento de alta para a Libra. De qualquer forma, notem que, mais uma vez, temos aqui estes máximos ao início da sessão de ontem, também já a rejeitar novamente esta zona de resistência, portanto pode dar-se, na verdade, a retração a partir desta zona de preço na Libra. Não temos nenhum padrão em concreto formado que nos dê esta garantia ou que nos ofereça aqui uma probabilidade desse movimento ocorrer. De qualquer forma, não deixa de ser importante o facto da Libra continuar a rejeitar aqui estes níveis dos 61,8% de Fibonacci. A ver, damos sequência aqui a esta retração, mas de qualquer forma, como eu já disse, não tenho aqui neste momento em particular nenhum padrão a começar a surgir ou que possa surgir para a Libra no futuro próximo. Não é o caso do par do euro em relação ao dólar. Também desde há 2 semanas, na verdade, que o euro encontra aqui uma barreira a 1,0959, 1,0960, a formação do novo fractal a 1,1017, também a favorecer aqui este movimento em queda. No entanto, eu estou aqui numa projeção eventual de um Heads and Shoulders, também é um padrão de reversão, portanto estamos a falar de um padrão de um ombro esquerdo, a cabeça, eventualmente a formação de um ombro direito, o que nos atrai a atenção novamente, ou que nos puxa a atenção novamente a esta estrutura de suporte. O rompimento desta zona fractal poderá abrir a porta aqui a mais algum movimento de baixa para o euro, em particular aqui em direção aos 1,0750. Não digo que este movimento poderá favorecer aqui o ataque à zona fractal semanal, mas pelo menos dar aqui sequência a um movimento mais acentuado de retração, em particular chamando a vossa atenção aqui para a formação de eventuais padrões a 1,0750, uma zona de convergência não só com a zona de default target para o Heads and Shoulders, mas também o ponto de formação de uma bullish shark pattern que pode surgir aqui nos 1,61,8% de Fibonacci. Portanto, estaremos atentos também a essa possibilidade. Em relação ao par austríaco, temos aqui sinais de divergência que começam a surgir no par e como podemos verificar, também já partilhei este gráfico na verdade nas redes sociais, no Twitter em particular, foi um dos primeiros gráficos que partilhei esta semana, com o par austríaco a atingir aqui a zona de default target deste padrão que se formou anteriormente, aqui abaixo desta zona de resistência anterior, e entretanto é possível que o par australiano também seja forçado a recuar. Temos aqui alguma divergência que pode ser significativa. Estaremos atentos ao rompimento da zona de suporte
esse rompimento abre a porta aqui a uma queda mais significativa também abaixo desta zona fractal de suporte e neste caso aos 1,6497, será os 1,61,8% de Fibonacci projetados aqui alguns pontos abaixo desta zona fractal semanal. A ver, vamos se o par recua, estaremos sempre dependentes desta zona fractal de suporte a 65,71, apenas o rompimento desta zona de suporte irá favorecer aqui um movimento mais significativo de baixa. Não quero dizer com isto que este movimento não possa ocorrer a partir desta zona de preço, obviamente que o preço tem que começar a recuar, de qualquer forma, apenas o rompimento desta zona fractal irá confirmar aquilo que nós poderemos chamar de um falso rompimento da zona de resistência. A zona de resistência anterior fractal, tentativa de rompimento falhada. Se confirmar o rompimento desta zona fractal de suporte, abre a porta aqui a um movimento mais significativo de baixa. Posto isto, se isso ocorrer, estaremos atentos aqui à formação de padrões, como eu já referi, a 64,97 serão as projeções que eu tenho aqui, neste caso, para o par austríaco. Em relação ao par neozelandês, temos também aqui alguns sinais de divergência. No entanto, temos também aqui um padrão que pode começar a surgir ligeiramente acima dos máximos mais recentes, projetado a 62,30, um 61,8% de Fibonacci, mais uma vez uma bearish crab pattern, um padrão crab, neste caso de baixa, um padrão caranguejo, neste caso uma deep crab pattern, varia em relação a este padrão anterior, também é o mesmo padrão, a única coisa que varia é esta retração, ou o quão profunda é esta retração. Notem que aqui, por exemplo, só para vos dar um exemplo, tivemos um recuo ligeiramente abaixo dos 61,8% de Fibonacci e o preço, entretanto, acaba por recuperar. E se nós fizermos o mesmo exercício aqui neste exemplo, tivemos uma retração mais significativa aos 78,6% de Fibonacci, uma retração mais acentuada, o que transforma este padrão numa deep crab pattern, o que pode, de facto, dar seguimento aqui a um comportamento interessante no par neozelandês, que, como vocês podem verificar, aponta a uma convergência entre níveis de Fibonacci e a anterior estrutura de resistência. Portanto, temos aqui estes máximos anteriores que estão a convergir também com estes 38,2% de Fibonacci. Posto isto, a formação deste padrão abre a porta aqui a um movimento em direção aos 38,2 e neste caso, como podemos ver, como estava a referir, portanto temos aqui esta convergência quase perfeita entre os 38,2 e a zona anterior fractal de resistência, a ver se é esse o objetivo do par neozelandês. Para este padrão se formar, obviamente que necessitamos de novos máximos no par. Portanto, estejam atentos à possibilidade de formação de novos máximos e, eventualmente, a formação desse mesmo padrão. Para austríaco, em relação ao neozelandês, temos também aqui uma eventual estrutura interessante. Eu já tenho vindo a chamar a atenção a eventuais padrões que possam surgir ou que estão projetados a 1,0582, abaixo da estrutura de suporte. A ver, vamos se o par recua abaixo desta zona de suporte. De qualquer forma, diria assim que numa visão intradiária, numa visão mais curta de tempo, temos aqui uma zona de resistência interessantíssima. Num período mais curto de tempo é possível que esta zona de resistência atue como uma neckline para um Heads and Shoulders pattern com o ombro esquerdo, que é uma zona de resistência, que a cabeça, o reforço da zona de resistência é bastante importante e então aqui se der, ou neste caso já se está a dar aqui o recuo, portanto a formação do ombro direito começa agora também a emergir, a ver vamos se o par vai conseguir entretanto depois recuperar acima da zona de resistência. Se confirmar este rompimento de estrutura, poderá dar-se aqui algum movimento de alta. Atenção, e vou chamar a vossa atenção a estas projeções que nós fazemos para estes padrões, porque nós temos tendência a imaginar situações como, ok, temos aqui um Heads and Shoulders,
o padrão vai entretanto formar-se e se o preço romper, ok, vamos ter aqui o ataque aos máximos de sempre, vamos ter máximos históricos, vai ser um movimento estonteante, vai ser fantástico. Na verdade, não é isso que nós devemos fazer, devemos encarar e interpretar cada um destes padrões em função dos seus default targets, isto é, no limite temos aqui uma projeção por defeito aos 200% de Fibonacci e neste caso temos aqui uma projeção a 1,0833, não mais do que isso. Por norma, o preço atingindo esta zona de Fibonacci ou atingindo esta zona de default target começa a recuar e muito provavelmente teremos aqui situações em que devolvemos ao mercado parte daquilo que adquirimos como lucro, somos obrigados a devolvê-lo. Portanto, não criar falsas expectativas, esse é o tópico ou a dica que deixo, não criem falsas expectativas quando encontram ou quando dão para vocês a negociar com um padrão de reversão, criando movimentos que não são realistas em função daquilo que é expectável desse mesmo padrão. Historicamente já sabemos como é que os mercados reagem em função desses padrões, portanto não vamos criar aqui falsas expectativas. Posto isto, esse movimento acima da zona de resistência não é nada mais, nada menos do que uma equivalência a 66 pips, 66 pontos acima da zona de resistência, até porque se esse movimento ocorrer, pode muito bem dar-se aqui alguma zona de pressão muito perto desta zona de resistência, portanto a ver, vamos se o mercado consegue vir buscar aqui esta zona de estrutura, portanto atenção às expectativas criadas. De qualquer forma, no caso de falhar a formação deste Heads and Shoulders, porque pode muito bem acontecer, o preço pode muito bem romper com a zona de suporte sem, no entanto, validar este padrão, estaremos atentos também aqui a dois patamares de preço. Um deles, obviamente, tendo em consideração esta zona de mínimos anteriores, portanto temos aqui já um padrão que pode formar-se nos 88,6% de Fibonacci, 1,0660, este será o primeiro nível que devemos ter em consideração. De qualquer forma, o meu principal destaque vai estar em caso, ou só em caso do mercado cair abaixo desta zona de suporte semanal e neste caso até mensal, esta zona fractal aqui nos 1,0624, só em caso de quebra abaixo desta zona fractal é que irá chamar o meu interesse para uma eventual tentativa de movimento em alta. Portanto, até lá vou ter que aguardar ou então tirar aqui algum benefício deste padrão menor. Portanto, temos aqui um range, diria, já estabelecido entre a zona de suporte e de resistência, portanto qualquer rompimento da zona de máximos, como eu já referi, pode dar seguimento aqui, pode abrir a porta à validação a este padrão Heads and Shoulders. Poderei tentar aqui algum movimento em alta, como eu já disse, apontando aqui aos 60 pontos, 65 pontos, nada mais do que isso. De qualquer forma, estaremos atentos também no decorrer das próximas sessões a ver qual das situações o mercado nos poderá oferecer. Dólar em relação ao franco suíço acaba por formar também aqui um padrão aos 61,8% de Fibonacci. Notem que, na verdade, tínhamos aqui dois níveis projetados, 87,49 e 86,31, e o preço vem buscar quase a meio desta zona projetada anteriormente, vem buscar aqui uma estrutura de suporte. Também temos aqui alguns sinais de divergência entre os mínimos mais recentes, portanto, atenção aqui a este comportamento no dólar em relação ao franco suíço. Pode muito bem dar-se aqui alguma tentativa de recuperação no par. Se for o caso, temos aqui já alguns níveis de Fibonacci para estarmos atentos. Notem que se o franco suíço começar a recuperar a partir destes mínimos, já o começou a fazer, mas não é garantido que o continue a fazer, ainda temos que eliminar aqui com esta resistência a 87,71, imaginando uma recuperação acima desta zona fractal, temos os 38,2% de Fibonacci projetados a 88,88, que corresponde exatamente ao fractal semanal que foi rompido aqui nos 88,88. Como podemos verificar, temos aqui esta zona fractal semanal a corresponder com estes 38,2% de Fibonacci, de retração de Fibonacci. Portanto, temos aqui uma convergência também entre a estrutura de suporte anterior e a eventual
ou este eventual movimento aos 38,2% de Fibonacci, também projetados nessa mesma zona. Portanto, atenção aqui ao franco suíço. Obviamente que franco suíço estará sempre invertido com o euro em relação ao dólar. Euro-dólar negociando em baixa, franco suíço irá muito provavelmente, com uma probabilidade alta, negociar em alta. Dólar em relação ao CAD, já tínhamos projetado este padrão na semana passada, 1,3492, temos aqui múltiplos padrões, na verdade, projetados nesta zona de preço. Estou em crer que teremos aqui uma tentativa de recuperação, também aos 38,2% de Fibonacci, será a projeção por defeito para estes padrões. Isso não significa que o mercado não possa negociar ainda mais em alta, atenção, mas por norma baseamos os nossos trades nos primeiros, eu diria que nos primeiros níveis de default target. Estes são os rácios, este é o rácio que nos permite fazer a gestão também do nosso risco. Nunca entraremos no mercado a perder mais do que aquilo que esperamos obter de lucro. Se esperamos obter uns 160 pontos de lucro, não vamos colocar os nossos stops a 300 pontos ou acima desses 160 pontos. No limite, digo no limite e sublinho, porque se utilizarmos essa estratégia de 1 para 1 sucessivamente, é muito possível que a gente perca dinheiro ao longo do tempo. Este não é a situação ideal de negociação dos mercados de todo. Uma situação de risco de 1 para 1 poderá ser utilizada excepcionalmente nos mercados. Procuramos sempre por situações que nos permitam minimizar o nosso risco. Temos aqui uma zona de suporte interessante a 33,80. Quero acreditar que se o preço romper esta zona de mínimos irá forçosamente testar aqui estes mínimos. Portanto, eu não preciso de colocar tanto capital a risco. Posso usar aqui 60 pontos, 50 pontos a risco neste padrão, sabendo que se o mercado romper os mínimos mais recentes, invalida os padrões. Dou-lhe aqui algum espaço, algum território para eventualmente o mercado romper aqui com alguns stops posicionados imediatamente abaixo desta zona de suporte. De qualquer forma, penso que não seria necessário muito mais do que 50, 60 pontos para fazer a gestão conveniente deste trade. Obviamente isto é um processo que é repetitivo. O objetivo desta estratégia é que no final de 200, 300 trades tenhamos uma performance interessante, amigável e lucrativa. Obviamente que esse será sempre o objetivo final. Posto isto, temos dólar em relação ao CAD, aqui na formação de alguns padrões, de múltiplos padrões que favorecem, portanto, este movimento em alta. Movimento em alta para o CAD pode significar movimento em baixa para o crude. Tivemos aqui uma recuperação interessante destes 127% de Fibonacci, 73,23, desde então que o mercado conseguiu recuperar e formar aqui novamente resistência aos 79,80 dólares, basicamente, e desde então que recuou já com algum ímpeto ou com algum significado. Posto isto, temos aqui alguns níveis de Fibonacci a destacar para o crude, em concreto aos 70,55 e eventualmente aos 67 dólares, apontaria assim, zonas de Fibonacci que poderão oferecer alguma pressão para o crude, em particular aqui nestes 67 dólares, que se aproxima muito daquilo que a União Europeia definiu a semana passada como o preço ideal, ou a projeção ideal dos preços de barril, muito perto dos 66 dólares, portanto apontaram aos 66 dólares, vamos a ver se será esse o caso. Também tivemos há 5, 6 meses atrás, tivemos os árabes a projetar aos 100 dólares, 110 dólares o barril, não conseguimos chegar lá, chegámos aos 95. De qualquer forma, a ver, vamos sair desta que vamos às projeções políticas e atingimos aqui o barril aos 66 dólares, 67 dólares, será a minha projeção também aqui com objetivos na formação de alguns padrões, neste caso padrões bullish, shark patterns que podem surgir, como já referi, entre os 70,56 e os 67 dólares. Posto isto, a continuar a monitorizar. Portanto, como estava a dizer, dólar CAD, movimento ascendente, é possível que favoreça movimento de queda para o crude.
Em relação ao dólar para o par norueguês, também encontra aqui alguma zona de conforto acima dos 10,574, zona fractal de suporte, desde então que tem vindo a recuperar. Notem que na sessão de hoje encontramos aqui também suporte nos 61,8% de Fibonacci. Temos aqui estes Golden Fib Levels, mais uma vez a exercer pressão sobre os mercados, 10.772, aqui assim aqui é 61.8% de Fibonacci, a dar sequência também aqui a mais uma tentativa de recuperação. De qualquer forma, não descartar a possibilidade do mercado começar a recuar, é possível até que venha testar novamente a zona de máximos, ou até mesmo forme novos máximos acima, mas não vou descartar a possibilidade do par norueguês ser negociado ainda mais em baixa. Neste caso estou a fazer aqui algumas projeções, se calhar um pouco descabidas, porque ainda estamos longe deste processo ser validado. Preciso pelo menos de romper com esta zona de fractal de suporte de 10,65. Se rompermos com estes mínimos mais recentes, é possível que se desenvolvam aqui alguns padrões abaixo da zona de suporte. Nada mais a referir para já. Dólar em relação ao par mexicano, exatamente a mesma perspectiva. A ver, vamos se o par consegue recuar. É possível que venha buscar aqui a zona de máximos mais recentes. Pode até mesmo quebrar, formar novos máximos acima das zonas fractais, mas entretanto vou aguardar por um recuo abaixo destes mínimos aqui destas zonas fractais de suporte, em particular aqui dos 16.998. A quebra deste suporte poderá abrir aqui, portanto, um movimento significativo de queda. Temos também aqui uma projeção de um padrão simétrico, portanto estamos a falar basicamente de um padrão numa sequência de 3 ondas ou 3 movimentos mais significativos, uma ABCD pattern, que também aponta exatamente aqui aos 16.748, exatamente ao mesmo nível de Fibonacci que temos projetado a este padrão menor, de menor dimensão, chamar-lhe assim. Portanto, temos aqui uma convergência de padrões para o par mexicano também para continuarmos a acompanhar. Dólar em relação aos pares, ao Yen, vamos agora sim abordar os pares do Yen, ou relacionados com o Yen japonês. Dólar, aqui a ameaçar uma estrutura de suporte, temos aqui uma estrutura que se vem formando também, que tem vindo a ser reforçada. Neste momento estamos a ameaçar o rompimento desta zona fractal, também ela de suporte. Deixem-me tentar mudar aqui estas indicações de fractais entre o Daily Fractal Support aqui nos 147.15 e o suporte mais recente aos 147.60, que já foi quebrado. De qualquer forma, temos aqui alguns padrões que eu já tenho vindo a destacar já de alguns meses para cá, em particular esta Bearish Bat Pattern, formada aqui aos 150, aos 149.13, assim aqui é, e depois sim aos $150, aos 150 ienes, assim aqui é, forma-se então uma de menor dimensão, mas também se forma uma Bearish Crab Pattern aqui nos 61.8% de Fibonacci. Desde então que o par tem vindo a recuar, estamos neste momento a negociar na zona de target para o padrão menor, portanto este padrão de menor dimensão, esta Bearish Crab Pattern, assim aqui é, está neste momento a negociar nos 38.2% de Fibonacci, portanto estamos a negociar na zona de default target para este padrão menor. Se foi o caso de negociarem este padrão, este será o momento exato para ajustarem vossos stops para break-even, visto que esta zona pode oferecer aqui alguma resiliência ou alguma barreira a movimento de baixa. Não digo que ele não possa ocorrer, mas pode também ser alvo aqui de alguma pressão, o que pode forçar aqui algum movimento de tentativa de recuperação e eventualmente depois estaremos a falar em mais movimento de baixa, a ver, vamos, mas só para dizer que pode demorar tempo até que esse movimento de baixa ocorra. De qualquer forma, nós estamos neste momento a ameaçar uma zona crítica de suporte, pode também, por outro lado, dar-se um movimento estendido de baixa, e nós temos já os nossos targets apontando aqui aos 142,50, este será o nosso primeira zona de target, tendo em consideração este padrão de maior dimensão que nós estamos a negociar já desde algum tempo para cá. Portanto, estamos a apontar aqui a esta zona de Fibonacci, uma zona de convergência
de facto entre os 61,8% de Fibonacci, o segundo target para este padrão de baixa, este padrão de menor dimensão. Deixa-me tentar pegar aqui nesta. Portanto, temos aqui uma zona de um segundo target, uma segunda projeção para esse padrão de menor dimensão, mas temos também o primeiro target para a bearish bat pattern apontada aqui aos 38,2% de Fibonacci, como já referi. Portanto, atenção a esta convergência de Fibonacci levels e de default target para múltiplos padrões. Não quer dizer que todos os pares relacionados com o Iene irão ter o mesmo impacto, mas é natural que isso aconteça em determinadas circunstâncias. Estamos a viver um desses períodos, é possível que o dólar em relação ao Iene, isto é, a perda de força do dólar em relação ao Iene, force também outros pares a recuar com algum impacto. Neste caso, o euro também recuou e pode recuar ainda mais. Eu estou a apontar aqui alguns padrões, em particular aos 1,13% de Fibonacci, 156,83 e, eventualmente, abaixo desta zona fractal semanal, também aos 153,61. Vou inicialmente dar destaque aqui a este padrão que se poderá formar abaixo da zona de suporte mais recente. Temos aqui também algumas projeções que poderão ser úteis em caso se forme esse padrão. Portanto, estaremos a falar aqui nas zonas de target após a formação desse padrão, portanto, que aponta a esta zona de preço onde nós estamos agora. Portanto, atenção também a algum movimento adicional. Já tivemos aqui algum movimento significativo, a ver, vamos se nos oferece algum movimento adicional de queda e nos consegue formar aqui este padrão aos 156,83. Ao formar-se esse padrão, vou esperar aqui alguma reação em alta, não só para o par do euro, mas também eventualmente para outros pares. Em relação ao par do austríaco, vou baixar aqui às 2 horas de time frame para vos dar uma visão mais clara do que está a acontecer neste momento, como para rejeitar aqui os 61,8% de Fibonacci, mais uma vez, depois de já ter formado aqui também uma zona de resistência na semana passada, a abrir a semana, mais uma vez a rejeitar esta zona de preço, e já tivemos aqui um movimento significativo interessante também de quebra durante as primeiras horas da semana, diria assim. Temos aqui alguns padrões projetados abaixo desta zona de suporte, 96,83, uma zona fractal. Temos aqui um padrão simétrico apontado ligeiramente abaixo dessa zona de suporte, mas temos também que considerar este duplo topo técnico que acaba por se formar também, ou acaba por se desenvolver aqui, não se formou ainda, mas acaba por se desenvolver aqui abaixo desta zona de resistência. 96,83 é assim, portanto, a nossa neckline para um duplo topo. Uma quebra significativa desta zona de suporte pode muito bem significar um movimento mais significativo de baixa. Se esse movimento de baixa ocorrer, estaremos atentos também aqui à movimentação, à aproximação aos 95,77 e à formação de alguns padrões que poderão começar a surgir no par austríaco. No par da Libra também temos aqui alguns padrões que podem surgir imediatamente acima desta zona fractal de resistência de outubro. Temos aqui um padrão, mais uma vez, estendido aos 183,91. Será esse o padrão que eu quero destacar para o par da Libra em relação ao Iene. Temos também em relação ao par da Nova Zelândia, temos aqui aquilo que podemos considerar uma 3 drives pattern, um padrão de 3 drives. Pode muito bem significar aqui uma aproximação a esta zona de suporte mais recente, anterior resistência também ela de setembro. Pode muito bem significar uma aproximação a esta zona de preço. Deixem-me só também, entretanto, confirmar aqui com estas, tentar encontrar aqui alguma zona de convergência com alguns níveis de Fibonacci que possam começar a surgir. Deixa-me tentar pôr aqui. Não temos em particular com os 38,2%, mas temos com os 23,6%, basicamente o primeiro nível de Fibonacci. Pode também oferecer aqui algum conforto para o par neozelandês.
e uma aproximação aqui da média móvel, neste caso de um gráfico de 2 horas. Portanto, se aumentarmos o nosso time frame, essa média móvel baixa ligeiramente. Atenção aqui a esta queda no par. Estava aqui a tentar perceber, deixem-me baixar outra vez aqui aos 2 horas de time frame. Esta zona de suporte aqui nas 4 horas, 90,43. Destacar aqui esta zona de suporte. O rompimento desta zona de suporte poderá abrir aqui a porta a um movimento significativo de baixa. Deixem-me só tentar projetar aqui em particular os 61,8% de Fibonacci. Exatamente, temos aqui uma zona de convergência entre os 61,8% e os 38,2% de Fibonacci. Portanto, esta zona poderá vir a ser importante em caso de queda. Estamos a falar, por isso, de um padrão bullish shark pattern que pode surgir aqui numa zona de convergência após o falso rompimento da zona de máximos anteriores. Pode muito bem significar aqui um recuo mais significativo para o par. A ver, vamos se é isso que o par neozelandês nos reserva. Portanto, atentos aqui a esta zona de suporte, 90,43. Será importante verificar como o par vai reagir ao aproximar-se desta zona fractal. Posto isto, terminando aqui com os pares relacionados com o iene japonês, temos também o par do Canadá, também aqui com alguma estrutura interessante que poderá ser útil de acompanhar. Já destacamos algumas semanas atrás a formação desta Bearish Butterfly Pattern a 110,63, um movimento interessantíssimo que nós aproveitamos também aqui no meu canal e no meu servidor no Discord, com todos aqueles que lá estarão e terão aproveitado essa grande oportunidade no par. Neste caso estamos agora atentos a eventuais rompimentos de estrutura de suporte. Neste caso temos suporte a 108,06, uma quebra deste suporte poderá abrir a porta a uma aproximação aos mínimos anteriores, neste caso de 21 de novembro, e temos também aqui algum padrão ou alguns padrões que podem surgir, neste caso abaixo da zona de suporte, e neste caso um deles a 106,87 e posteriormente a 105,52. Quero com isto dizer que é possível que o mercado forme ambos os padrões ao longo do tempo. Atenção aos 113% de Fibonacci, 106,87 será a primeira zona de preço a considerar. Poderá dar-se aqui algum movimento, alguma tentativa de movimentação de alta. Notem que, coincidência ou não, temos aqui os 38,2% de Fibonacci, zona de target para este padrão, a convergir com a zona de suporte que temos que romper para que esse movimento ocorra. Portanto, atenção também a esse comportamento de preço, mas admiro quando estas projeções fazem todas elas sentido, no sentido do rompimento desta zona de suporte. Após o rompimento desta zona de suporte, não será de todo inexplicável, diria assim, um retest desta zona rompida posteriormente. Portanto, o rompimento da zona de suporte poderá ser testada novamente, ou esta zona de suporte poderá ser testada novamente após o seu rompimento, e então poderá dar-se aquele movimento que já projetei depois posteriormente. Obviamente que esta especulação dependerá de muitos eventos que poderão acontecer no mercado. De qualquer forma, aconselho-vos e sugiro-vos que acompanhem esse processo, principalmente se vier a formar este padrão aqui nos 113% de Fibonacci. Se este padrão começar a surgir ou começar a dar aqui sequência a algum movimento de alta, ter em consideração aquilo que pode acontecer posteriormente no par. A ver, vamos. Portanto, e abandonamos assim os pares relacionados com o iene. Vamos então continuar aqui com outros pares. Neste caso vamos abordar aqui o par do euro em relação à libra. Temos também aqui zonas interessantes a considerar. Em particular a zona de suporte que foi rompida, a zona semanal que foi rompida com alta violência. Portanto, na semana passada tivemos aqui este movimento em baixa, abaixo dos 86,49.
encontramos aqui algum suporte, diria aqui algum conforto, imediatamente abaixo aqui destes 1,61,8% de Fibonacci. É possível que o par encontre aqui algum período de consolidação, agora que encontrou aqui algum suporte, a ver, vamos que tipo de estrutura é que vai acabar por formar. Pode muito bem ser um canal paralelo, pode muito bem ser até um canal descendente, pode ser uma flag, um triângulo, a ver, vamos o que é que o mercado vai formar aqui, mas eu apostaria aqui num período de consolidação e eventualmente esse período de consolidação poderá puxar o par aqui aos 38,2% de Fibonacci. De qualquer forma, não, a ver, vamos como é que a semana se vai desenvolver, mas é possível que esse movimento ocorra. Temos a formação do padrão, é um facto. Esse padrão sugere aqui alguma recuperação, mas o facto de ter vindo aqui buscar suporte abaixo dos 1,61,8% de Fibonacci abre também a porta agora aqui a algum período de consolidação e eventualmente continuação do movimento em baixa, dando seguimento a esta tendência ou este movimento de baixa que pode virar tendência. Isto é, este movimento de rompimento da estrutura anterior ascendente pode dar seguimento a movimento estendido no tempo em baixa. A ver, vamos como é que o mercado também vai reagir no decorrer da próxima semana, das próximas sessões, mas eu estou a crer que agora poderemos entrar aqui num período de consolidação daqueles que não interessa quase a ninguém, na verdade. São períodos de tempo em que pouca coisa acontece, a não ser, obviamente, que comecemos a baixar o nosso time frame abaixo, por exemplo, de 1 hora, 30 minutos, aí teremos aqui alguma agitação, provavelmente, alguns padrões poderão começar a surgir, mas vendo isto numa visão mais alargada, diria de médio termo, é possível que esse período de tempo se estenda, esse período de consolidação se alongue no tempo. O mesmo poderá acontecer no par do euro em relação à Austrália, neste caso o euro AUD, encontra suporte ligeiramente acima aqui dos 1,13% de Fibonacci, 1,6253. Estávamos aqui a apontar numa zona de convergência entre os 62,53 e 62,08. Tínhamos aqui apontado uma zona de convergência que ainda pode ser significativa, nada impede que isso ocorra, portanto uma queda, o mercado pode continuar a cair e vir buscar aqui a formação destes padrões. Ao formarem-se estes padrões, obviamente, mais uma vez, destacando a eventual tentativa de recuperação, destacando mais uma vez os 38,2% de Fibonacci que apontam esta zona de suporte anterior, como podemos verificar mais uma vez uma convergência dos 38,2% de Fibonacci com uma zona fractal de suporte rompida. É possível que esta zona possa vir a ser testada novamente, em particular se estes padrões se concretizarem. Temos também um padrão projetado aqui, 1,7357, que quero destacar para o par do euro em relação à Nova Zelândia. Notem que estamos a negociar já, neste caso, abaixo dos 1,61,8% de Fibonacci. Se o mercado continuar a cair, vou então sim destacar os 2,24%, a formação desta bullish shark pattern e então um eventual movimento de recuperação que pode colocar novamente aqui nos 38,2% de Fibonacci, a destacar novamente aqui essa zona de Fibonacci. Em relação ao par da Libra para o AUD, alguns padrões a considerar, em particular esta neckline que já destacamos nas semanas anteriores, zona de suporte 1,8898, a quebra desta zona de suporte poderá significar algum movimento de baixa adicional. Temos também aqui alguns padrões que podem começar a surgir. Não vou, obviamente, esquecer estes 1,8046, estes 200% de Fibonacci, que corresponde ao target para este Heads and Shoulders Pattern Formation. Esperar aqui algum movimento em baixa não será de todo de ignorar, portanto, esse possível movimento em baixa. De qualquer forma, sabemos que esse movimento não acontece de uma só vez. O mercado tende a cair, a recuar
criar aqui algum processo, portanto, em queda, portanto, mas nunca cai em linha reta, quero com isto dizer, e pode muito bem formar-se aqui um padrão, neste caso projetado a 86,36, obviamente que esperamos aqui a queda do mercado abaixo da zona de suporte, e mais uma vez destacar a zona de suporte, portanto a quebra abaixo do suporte abre a porta a este movimento descendente e pode dar-se a formação dos 86,36, dar-se a formação de mais uma vez de uma bullish scrap pattern e esse padrão abrir a porta aqui a um retest da zona de suporte que foi quebrada ou que poderá vir a ser quebrada, ainda não foi quebrada, assim é que é. Só após a quebra deste suporte é que poderá favorecer aqui algum movimento em queda. Isto é, quero com isto dizer que se tiverem que esperar aqui por algum movimento de baixa ou se quiserem tirar proveito daqui de algum movimento de baixa, estamos a falar de um movimento quase aproximado de 260 pontos, é significativo. Se quiserem tirar proveito daqui de alguma venda abaixo da zona de suporte, poderá ser também interessante esse posicionamento, mas ao fazê-lo convém destacar aqui a formação de alguns padrões que podem começar a surgir aqui, em particular nos 86,36. Posto isto, padrão bullish scrap pattern aqui projetado também para o GBP em relação ao par austríaco. Em relação ao GBP-NZD, portanto a Libra em relação à Nova Zelândia, temos também aqui alguns padrões projetados abaixo das zonas fractais de suporte, temos aqui algum movimento de queda significativo após também rompimento aqui de uma zona de suporte. É possível que se formem aqui alguns padrões, neste caso temos padrões projetados a 20184, este será a primeira zona a destacar, portanto será aqui um padrão alternativo que pode formar-se imediatamente abaixo da zona de suporte, ou então aguardarem por uma queda mais significativa aqui nos 1,61,8% de Fibonacci, 1,9842, reforçando também uma estrutura de canal, uma estrutura de suporte deste canal descendente. A ver, vamos, o par se aproxima do mesmo. Ao aproximar-se da estrutura de suporte, poderá formar esse mesmo padrão bullish crab pattern 1,9842 a destacar. A ver, vamos também aqui algumas projeções default para targets. Mais uma vez aqui a destacar, como podem verificar, os 38,2% de Fibonacci, a zona de target para este padrão, a convergir com a zona de mínimos, com esta zona fractal de suporte mensal 2,027. Portanto, será que esta zona fractal de suporte, a zona de target para este padrão, se vier a formar-se. Vamos então agora terminar a sessão de hoje, ou esta análise de hoje, neste caso com o índice do dólar e com mais alguns índices, mas também com algumas das commodities que se seguem. No Dixie já tinha destacado a semana, desde há 3 e 2 semanas atrás, que destaquei a formação deste padrão simétrico que se formou aqui nos 161,8% de Fibonacci, 103,45. Tivemos aqui uma pequena reação em alta no dólar, mas não suficiente para uma recuperação mais significativa. Estava à espera aqui de um movimento mais interessante, em particular após a formação deste padrão simétrico. Criei aqui uma expectativa pelo menos aos 38,2% de Fibonacci, nunca chegou a acontecer, o Dixie rejeitou esse movimento, criando aqui uma resistência fractal a 104,21, é neste caso o nosso Daily Fractal Resistance, portanto o nosso fractal diário, e temos também já um novo fractal de resistência, diria assim, intradiário a 103,72, portanto temos também aqui já uma zona de máximos abaixo dos anteriores, portanto, significado de tendência, de continuação de movimentação ou de tendência de baixa. Nada de mais a destacar, apenas o rompimento destas zonas fractais poderá favorecer movimentação em alta no Dixie, portanto, neste caso é possível que o índice continue a negociar em baixa, arrastando consigo o dólar CHF
eventualmente outros pares relacionados com o dólar, mas em particular o dólar CHF e, obviamente, invertido, o euro-dólar poderá ser forçado a recuperar em alta se isso acontecer. Atenção que estamos a falar numa visão mais alargada, não temos ideia para já clara de padrões que possam começar a surgir aqui no índice do dólar, à parte de sinais de divergência que continuam, na verdade, a emergir no dólar. À parte desses sinais de divergência em alta, não temos mais padrão a sugerir qualquer tipo de movimentação. Temos sim um canal paralelo, também podemos começar aqui a acompanhar a formação desse mesmo. Diria que, como podem ver, a recuperação acima destas zonas fractais poderá implicar também o rompimento desse mesmo canal, portanto, e poderá significar aqui alguma movimentação em alta. De qualquer forma, enquanto nos mantivermos aqui dentro desta estrutura, eu diria assim, agora que coloquei aqui este canal, penso que faz mais sentido até acompanhar esta estrutura descendente no DXY. Enquanto se mantiver dentro desta estrutura, é possível que seja forçado a negociar em baixa. Em relação ao ouro, como já tinha destacado também anteriormente, a formação deste padrão simétrico aos 21,26, a abertura da sessão de hoje bastante agressiva, portanto, como já tinha referido, a formar aqui este padrão, dando sequência aqui a algum recuo. Notem que o ouro já está a 20,67 novamente, já está abaixo, aliás, já está exatamente a negociar com esta zona fractal de resistência, esta zona de máximos anteriores. Estamos neste momento a negociar de volta após uma abertura de mercado positiva, a formar máximos aqui aos 21,49, portanto já estamos de volta à zona de resistência e, na verdade, este padrão abre a porta, como sempre, a uma retração aos 38,2%, eventualmente até mais, mas pelo menos aos 38,2% será sempre a minha projeção default após a formação destes padrões simétricos, neste caso o ouro também acabar por formar esse mesmo padrão e a recuar. Em relação à prata, também se forma aqui um padrão que eu já tinha projetado na semana anterior, um padrão alternativo, uma bearish alt-bat pattern. Este padrão sugere aqui uma movimentação de menos 6,5%, valor aproximado, na verdade até pode mesmo chegar a mais, visto que temos aqui máximos a 25,90, estaremos a falar aqui de uma aproximação aos 38,2%, 7,7%. Obviamente que eu não estou à espera que esse movimento ocorra numa vela só, num dia ou em 2 dias apenas. Obviamente que vai depender da força desse movimento, mas estou em crer que estamos aqui perante a formação de uma bearish alt-bat pattern e estou em crer que a prata pode mesmo recuar aqui de volta a este nível de Fibonacci. Notem que um recuo a este nível de Fibonacci implica também uma aproximação a esta estrutura de resistência deste canal descendente que se vinha formando na prata, portanto não será estranho de todo ver o retest não só das zonas fractais de resistência, mas também desta zona de canal descendente. Já tínhamos referido também o crude e a possibilidade de formação aqui deste padrão. Vamos baixar aqui às 4 horas. Aliás, eu tinha aqui qualquer coisa que está em falta. E exatamente, falta-me aqui a primeira parte deste padrão anterior. Só para preencher aqui. Mas como já tinha referido, portanto, temos aqui este padrão, esta bullish bat pattern, ou esta bullish butterfly pattern que se forma, dar sequência aqui a alguma tentativa de recuperação. Estávamos à espera de um movimento aos 38,2% de Fibonacci, no entanto, também o crude, muito similar àquilo que acontece com o DXY, a rejeitar essa movimentação aos 38,2%, a encontrar barreiras aqui nos 78, 79 dólares e a ser forçado a recuar de novo. Estrutura de suporte pode ser identificada a partir de um gráfico diário. Temos aqui os mínimos de abril,
depois temos aqui os mínimos de maio, entretanto tivemos aqui os mínimos também de novembro e já estamos neste caso a quebrar, portanto ao início do mês de dezembro estamos a quebrar esta zona de suporte. Já referi também a possibilidade do mercado recuar aos 66 dólares em expectativa daquilo que a União Europeia tinha como preço ideal do barril, segundo argumentos na semana passada, a ver, vamos se é esse o caso, também já que tinha referido para o crude. Em relação ao SPX 500, estaremos quase a terminar a sessão de hoje, ou a abordagem técnica de hoje, mas não querendo ignorar aqui o SPX 500 e o DAX alemão, e também algumas das criptomoedas, em concreto aqui o SPX 500 a formar aos 45,83, a formar esta bearish shark pattern. Já tínhamos projetado este padrão antes do rompimento destes máximos, já tínhamos projetado esta movimentação em alta, já tínhamos destacado a possibilidade do rompimento destes máximos, abrir a porta a este movimento de alta. Esse movimento acontece após esse mesmo rompimento, e estamos neste momento a formar, portanto o SPX acaba por formar esta bearish shark pattern na 45,83, portanto temos aqui os 1,61,8% de Fibonacci, mais uma vez exercer aqui alguma pressão, a ver vamos se é suficiente para forçar um recuo significativo para o SPX. Estamos a falar sensivelmente 3,7%, 3,6% de recuo para o ativo. A ver, vamos. DAX alemão, movimento estonteante no DAX. Estamos também muito perto daquilo que poderíamos considerar uma sequência de 5 ondas de Elliott. Deixem-me tentar identificar essa sequência convosco aqui. Temos aqui um primeiro movimento em alta, um pequeno recuo, entretanto tivemos aqui um movimento novamente em alta, novo recuo e agora estamos a aproximar-nos daquilo que poderá ser eventualmente, a ver, vamos se lá chegamos, daquilo que poderá ser uma sequência de 5 ondas de Elliott, em que o onda 5 é igual à onda 1. Isto são eu diria, os rácios que por defeito definem uma sequência de impulso de Elliott. Já estamos muito perto, pode muito bem ser o facto, dar-se o facto do recuo acontecer a partir desta zona de preço. No entanto, temos aqui apontando ligeiramente acima dos máximos neste caso de julho, apontando aqui acima destes máximos de julho, deixem-me também pôr aqui uma nota, 31 de julho, acima desses máximos poderá formar-se aquilo que eu chamaria um padrão simétrico de uma sequência de Elliott de 5 ondas, em que, como já referi, portanto, a onda 5 é igual à onda 1. A ver, vamos se é isso que vai acontecer. É possível também recuo a partir desta zona de preço, não tenho aqui qualquer indicação que isso possa acontecer no DAX alemão, apesar de termos já temos desde a formação desta Wave 1 sinais de divergência que já se vêm formando desde então. Portanto, toda esta estrutura é toda ela formada em divergência, neste caso divergência, obviamente estamos a falar em divergência de baixa que nunca ocorre, portanto temos divergência de baixa e o mercado não consegue recuar. A ver, vamos ser desta que esse movimento acontece. Terminar a sessão de hoje também com uma abordagem muito rápida nas criptomoedas, neste caso com a Bitcoin, que acaba por romper com a zona fractal diária 38.457, tenho aqui já targets apontados aos 48.630, portanto estou em crer que a Bitcoin abriu a porta aqui a algum movimento em alta, pode muito bem dar-se o ataque aos máximos anteriores ao longo do tempo. Não estou a querer dizer que é isso que vai acontecer, pode muito bem acontecer. Ao acontecer um ataque aos máximos, atenção a este padrão que pode começar a surgir na Bitcoin, o que significa o autêntico, na minha opinião, descalabro no sentido positivo, pois este padrão tem projeções completamente estonteantes para o preço da Bitcoin. Estamos a falar de um movimento de projeção
equivalente a este de recuperação que poderá acontecer se testarmos os máximos anteriores, projetados basicamente acima desta resistência anterior. Portanto, estamos a falar de um movimento completamente de loucos aos 122 mil. Portanto, esse seria aqui uma projeção quase absurda, não irrealista. Já vi de tudo nos mercados financeiros, já vimos de tudo, inclusivamente na Bitcoin, já o preço atingir aqui os 69 mil dólares é uma coisa de loucos. Por uma criptomoeda, é possível que, ao formar-se este padrão, esta cup and handle, pelo menos é esta a projeção que nos oferece esse mesmo padrão. E até podemos mesmo, só por uma questão de consciência, de descargo de consciência, posso até mesmo criar aqui uma projeção quase como que perfeita em consideração a este padrão, só para nós termos uma real ideia do que estamos a falar. Portanto, estamos a falar de uma projeção a 200% de Fibonacci. Deixa-me já pôr aqui o preço. Portanto, estamos a falar nos 119.861. Portanto, estamos a falar dos 120 mil dólares a Bitcoin. Portanto, só no caso de se confirmar o ataque aos máximos anteriores, muitos traders e muitos analistas já começam a fazer essa projeção já há muito tempo, muitas das vezes sem terem perfeita noção do porquê, e na verdade eu na verdade também não quero saber o porquê, eu quero é ver se isso acontece. Se isso acontecer, teremos aqui uma possibilidade quase monstruosa na Bitcoin, se vier a confirmar esse mesmo padrão. De qualquer forma, step by step, um passo atrás de cada step by step, um passo atrás do anterior, é isso mesmo que me estava a voltar, um passo de cada vez, assim é que é, e a ver, vamos sem esse o objetivo. De qualquer forma, tenho aqui já uma zona de target, sem querer especular muito à volta das criptomoedas, não é de todo um campo onde eu me sinta muito confortável, até porque a volatilidade destes mercados por vezes pode significar riscos elevados e riscos, ou pode significar ter que aceitar riscos superiores àqueles que estamos habituados quando negociamos com mercados já mais consolidados, com mais histórico, neste caso mercados forex, mercado das stocks, e até mercados de índices. Posto isto, atenção, portanto, aqui quando negociam com os mercados das criptomoedas, atenção a essa volatilidade adicional. Portanto, não é de todo um campo onde eu me sinta confortável, até porque eu gosto de trabalhar com estes harmónicos em mercados de volatilidade reduzida. Eu só preciso que a volatilidade aumente depois do mercado formar o padrão, ok? Até se formar o padrão, eu gosto que esses padrões se formem em mercados pouco voláteis e que depois então explodam em volatilidade e que se agitem em função desses padrões, ok? Mas até se formarem esses padrões, prefiro, é a minha preferência pessoal, conheço quem tem a preferência por mercados mais voláteis e mais agressivos e mais agitados. Obviamente que mercados mais agitados traduzem-se em mais oportunidades de negociação, mas isto também se traduz em maior risco para nós próprios e para as nossas contas. Posto isto, é sempre uma questão de equilíbrio, tentar encontrar a nossa zona de conforto é fundamental. Portanto, por isso é que eu digo, não é de todo um mercado no qual eu me sinta confortável a negociar. De qualquer forma, fica aqui a nota, tenho aqui targets ou as zonas de targets secundários para a Bitcoin, que aponta aqui aos 61,8% de Fibonacci, que converge também com esta zona fractal de resistência, que é, neste caso, ainda se mantém aos 48,234, mantém-se o nosso monthly fractal resistance, portanto a nossa resistência mensal e fractal. Posto isto, terminando hoje aqui a minha observação também com Ethereum, que por outro lado temos aqui alguns padrões que poderão começar a surgir.
em particular aqui nos 1,61,8% de Fibonacci, portanto, numa visão mais curta de tempo. Notem que eu já reduzi o nosso time frame e podemos até reduzir até às 4 horas, penso que será interessante poder reduzir aqui às 4 horas. 22,76, temos aqui uma bearish scrap pattern projetada para Ethereum, pode muito bem também forçar aqui um pequeno recuo, e mais uma vez temos aqui zonas de target projetadas na zona de resistência anterior, e é esse o motivo pelo qual eu quero chamar a vossa atenção a este padrão, porque este padrão poderá sugerir aqui alguma retração para a Ethereum, e neste caso essa retração poderá chegar a esta zona anterior de resistência, convergindo assim com os 38,2% de Fibonacci. Portanto, atenção aqui a algum recuo que possa começar a surgir também para a Ethereum. Termino assim a minha abordagem técnica de hoje. Espero que tenham gostado e que tenham aqui algum proveito desta informação que partilho hoje convosco, a ver vamos quais os mercados ou quais os padrões, ou a ver vamos como vai reagir o mercado em função dessas projeções trazidas aqui hoje, e estarei cá posteriormente também para vos trazer um update, uma atualização, também algum deste conteúdo. Estejam atentos também no Twitter, onde eu partilho algum conteúdo relacionado com alguns destes gráficos ou esta análise técnica que partilhei aqui convosco. Vou partilhando no decorrer da semana com a comunidade algum desse conteúdo em forma de imagem. Obviamente não vou estar a fazer vídeos constantemente para cada um desses gráficos, mas vou partilhando algum desse conteúdo também no Twitter e, obviamente, sem querer descartar a possibilidade de vos convidar a aderirem, a subscreverem ao canal no Discord, onde partilho muitas dessas oportunidades de negociação com traders ativos no mercado. Posto isto, fica tudo por hoje. Um grande abraço para todos e até lá desejo-vos a todos uma ótima semana de negociação com os mercados, com disciplina e prudência. Um grande abraço, fiquem bem.